Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos numa série de vídeos de diagnósticos que são obrigatórios para todo residente, todo especialista em diagnóstico por imagem. E aqui vocês vão concordar com esse diagnóstico também. A invaginação intestinal em crianças, como causa de obstrução do intestino delgado. Falamos no vídeo anterior sobre a estenose hipertrófica do pylori. Se você não assistiu esse vídeo, vale a pena também porque é um outro diagnóstico obrigatório. E nesse especificamente nós falaremos da invaginação tanto no seu diagnóstico, principalmente com a ultrassonografia, como na sua redução não cirúrgica da invaginação, guiada por ultrassonografia, a chamada redução hidrostática. Então, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas residentes, pediatras, cirurgiões e radiologistas, e se inscreva no nosso canal para a gente montar um grupo de discussão aí sobre os principais diagnósticos em radiologia. Coloque nos comentários qual diagnóstico que você quer revisar aqui conosco. Então vamos lá, começando com o conceito. Invaginação intestinal é quando uma alça de intestino desliza para dentro de outra. Essa alça de intestino deslizando para o interior de uma outra alça vai levar a uma obstrução intestinal em alguns casos. Nós mostraremos que existem casos, sim, em que a invaginação não leva à obstrução. Quais são as possibilidades, então? A invaginação pode se dar entre uma alça de intestino delgado e outra alça de intestino delgado, a chamada invaginação ilio-ileal, como por exemplo essa daqui. Esse é um tipo de invaginação que, na maioria das vezes, não causa obstrução. Você pode ter uma invaginação também de uma alça de intestino delgado, do ilho distal, para o interior do ceco, a chamada invaginação iliocólica ou iliocecal. Essa invaginação iliocólica, na maioria das vezes, causa uma obstrução e é essa a mais frequente em crianças. Qual é a faixa etária em que você vai esperar o paciente com invaginação intestinal? Faixa etária de 6 meses a 2, 3 anos de idade. Também aqui é mais comum em meninos do que em meninas, mas a proporção é parecida. Então guardem essa faixa etária, 6 meses a 2 anos. Não é comum você ver invaginação antes dos 6 meses, também não é comum depois dos 3 anos de idade. Essa invaginação da criança entre 6 e 2 anos é uma invaginação idiopática na maioria das vezes, ou seja, não tem uma causa que você possa determinar. Se estuda, se especula que poderia ser relacionada a uma hiperplasia linfóide e esses linfonodos adjacentes aqui nessa região mesentérica, uma adenite mesentérica, poderia induzir, empurrar essa alça de ilho para dentro do cólon. Isso é corroborado pelo fato de muitas vezes na invaginação você ver pequenos linfonodos no interior ou adjacentes. Mas não se sabe ao certo a causa em outros casos, por exemplo, em que esses linfonodos não aparecem. Então vamos lá, vamos começar com o foco na ultrassonografia pediátrica. Aqui você vai utilizar, na maioria das vezes, o transdutor linear. Tentar usar uma frequência um pouco mais baixa, mas utilizando o transdutor linear que tem uma boa resolução, uma excelente resolução e tem uma profundidade adequada para esse paciente infantil. E aí, o primeiro passo que você deve fazer é ir lá na escavação pélvica e na fossa ilíaca direita e também nos recessos hepatorrenal e esplenorenal em busca de líquido livre. A primeira coisa que você deve buscar é se esse paciente já tem alguma quantidade ou não de líquido livre e buscar o aspecto desse líquido. Se é um líquido com ecos no interior, ou seja, se é um líquido espesso, ou se é um líquido anecóico. O paciente que está recebendo hidratação há algum tempo, ele já pode ter um pouquinho de líquido e não necessariamente ser relacionado a alguma isquemia, a algum sofrimento de alça. Mas a presença de líquido livre é sim um sinal de alerta e você já deve procurar começar o exame por aí. Depois, você vai então procurar ativamente a invaginação, né? A imagem da invaginação.
Antes disso, tente comprimir o abdômen do paciente no local onde você avalia as alças intestinais. Você vai vendo que essas alças são totalmente compressíveis e que o ar, o conteúdo líquido e o conteúdo gasoso que está ali dentro dessas alças vai se mexendo, se movendo a partir do momento que você vai comprimindo o abdômen do paciente. E aí sim, você vai buscar então ativamente essas áreas de provável invaginação. Qual o local mais provável então de uma invaginação na criança? A válvula ilho-cecal. Então você vai buscar ali a região da transição ilho-cecal. Então, um exemplo, você pode pegar o transdutor e ir percorrendo nesse sentido o abdômen do paciente, né, contornando ali a região do intestino grosso e vendo se em algum desses pontos aparece a imagem da invaginação, que é o que eu vou mostrar para vocês. E a imagem é essa daqui no eixo transversal. Então, vou focar aqui um pouco nessa imagem para vocês guardarem. A imagem no eixo transversal é essa imagem em alvo. Do que é composta essa imagem? Você tem uma parte mais externa, mais escura, uma parte mais interna, mais clara, ecogênica, hiperecogênica, e no interior dessa parte ecogênica você vai ter algumas áreas nodulares em alguns dos casos. Então essa é a imagem em alvo clássica, no eixo transversal, a imagem da invaginação intestinal. Na maioria das vezes você vai encontrar no hipocôndrio direito ou na fossa ilíaca direita, mas pode aparecer em outros locais também. Essa invaginação aqui é a invaginação ileocólica, a mais comum, 90% dos casos. A imagem escura, arredondada, periférica, se trata da alça intestinal que recebeu a invaginação, no caso aqui da alça colônica, o chamado into suscepiens. Já a parte mais clara corresponde à alça intestinal e o conteúdo gorduroso ali adjacente que entrou no cólon, que entrou no cérebro, no caso o ilho distal, o chamado into susceptum. Então, de fora o into suscepiens, de dentro o into susceptum. E em meio a essa gordura mesentérica, você tem ali pequenos nodos, pequenas nodulações que são linfonodos mesentéricos, que muitas vezes são a própria causa, pelo menos presumível, dessas invaginações. Então vamos ver aqui na imagem de ultrassonografia. Você vai tentar comprimir, não consegue comprimir, não tem progressão de gás, não tem progressão de líquido, ou seja, eu tenho ali um stop realmente na alça intestinal. E a imagem é essa. Por fora, um anel escuro, que é a parede muscular da alça que recebeu a invaginação, do into suscepiens, e por dentro uma imagem clara, hiperecogênica, que é a gordura mesentérica em meio à alça que entrou, que invaginou, no caso aqui o ilho distal. E em meio a essa gordura, algumas vezes essas nodulações que são os linfonodos. Essa é a imagem alvo clássica, a imagem transversal da invaginação. Está aqui mais uma vez, uma outra invaginação, também com imagem clássica, parede da alça de fora e a parede da alça interna com a gordura adjacente. Então aqui a alça do intestino delgado, a gordura adjacente e a parede da alça do intestino grosso. Ok? Essa é a imagem que ele chama imagem pseudorrim, que é quando você pega o transdutor que estava no transversal, você alonga, você tenta alongar para ver a alça entrando na invaginação. Então está aqui a entrada da alça na invaginação. Então essa aqui é a alça, o into suscepiens, e esse aqui o into susceptum, com a imagem que realmente lembra um rim. Então essa é a imagem do pseudorrim sendo a alça invaginada, como se fosse o hilo renal. Okay? Então, não tem dificuldade realmente para achar essa imagem, você tem que buscar ativamente, comece do lado direito do abdômen, mas se você não achar, tente buscar ativamente. Uma dica, na maioria das vezes vai haver uma distensão líquida do intestino por conta da obstrução, então quando não tiver distensão líquida, você desconfie que provavelmente não vai ter
invaginação, isso é a maioria dos casos. Então vamos ver um caso aqui de invaginação intestinal, uma leve distensão líquida de alças intestinais, e você vai chegando e consegue obter essa imagem aqui. A imagem alvo, no transversal, onde por fora está a parede do intestino e por dentro a entrada da alça invaginada. Então veja a gordura aqui adjacente que foi carregada junto com a alça. Então você passa o transdutor para um lado e para o outro, tentando ver justamente essa entrada de uma alça na outra. Então está aqui a imagem clássica de invaginação intestinal, eventualmente com aquela distensão líquida que nós já comentamos, a imagem alvo com a região central hiperecogênica. Sempre ligar o Doppler. Então o segundo passo, depois de achar a imagem, é ligar o Doppler. Por quê? A presença de fluxo sanguíneo normal nessa alça intestinal nos dá uma certa garantia, ou pelo menos uma sugestão de que não há isquemia intestinal associada. Porque nos casos de isquemia, você não vai tentar a redução hidrostática, ou seja, a redução não cirúrgica dessa invaginação, como nós colocaremos. Então existem dois tratamentos possíveis. Um tratamento é a redução não cirúrgica, que eu vou comentar, e o outro é a cirurgia, partir direto para a sala de cirurgia, principalmente nos casos em que você tem isquemia intestinal. Então, quando a vascularização está normal, né, já é um primeiro passo para a gente pensar que não existe isquemia nesse paciente, nessa alça intestinal acometida. Veja esse outro caso, olha a comparação desse primeiro, onde a vascularização está normal, com esse segundo, onde você vê pouquíssima vascularização, em algumas áreas sem vascularização. É óbvio que você tem que ajustar o Doppler nesse exame. E esse caso, sim, você não vai tentar uma redução hidrostática, você já partiria direto para a cirurgia. Existem outros exames que podem dar esse diagnóstico de invaginação, como o caso do enema opaco. O próprio enema também pode reduzir a invaginação, ou seja, se você administra aqui o bário e ele preenche todo o intestino grosso, o cólon, ele vai chegar aqui no local da obstrução e vai empurrando a alça que está invaginada e reduzindo lentamente até o ponto de liberar a alça, ou seja, de desinvaginar o intestino. Essa é uma das formas de tratamento, a desinvaginação hidrostática com o bário. Nós falaremos da desinvaginação hidrostática com o soro fisiológico, guiada por ultrassonografia, que tem algumas vantagens, principalmente relacionadas a complicações de perfuração, de peritonite, que são mais comuns nesse tipo de invaginação. Mas esse é um método que, além de diagnóstico, ele também é terapêutico. E o outro método de diagnóstico de invaginações intestinais, nós comentaremos no outro vídeo, que é a tomografia computadorizada, mas o aspecto é muito parecido. O aspecto em alvo, mostrando a alça intestinal externa, que seria a parede do intussus sapiens, e a alça interna com a gordura, que é o intussus septum, a alça que penetrou, a alça que deslizou para dentro da outra. Nesse caso aqui é uma invaginação de intestino delgado com intestino delgado. Então, ilho-ileal, sem provavelmente obstrução associada, então muitas vezes não requer tratamento cirúrgico necessariamente, a depender da causa. Mas nós falaremos desses casos num outro vídeo. Aqui eu quero mostrar para vocês uma outra invaginação intestinal. Então está aqui a parede muscular hipoecogênica externa, a alça invaginada aqui no interior com a gordura hiperecogênica, e adjacente a essa alça intestinal invaginada, você encontra ali alguns linfonodos, algumas linfonodomegalias, uma adenite mesentérica. Isso é muito comum
Então, se pensa, inclusive, que uma coisa tenha a ver com a outra. Ou seja, que essas linfonodomegalias podem ter contribuído para a invaginação. Agora, olha esse outro caso, como é interessante. Você tem também uma invaginação, mas você não tem a gordura de permeio. Você não tem esse centro ecogênico. Então, esse outro aspecto de invaginação você pode encontrar no seu dia a dia, inclusive em crianças, e na maioria das vezes essa invaginação não está associada à obstrução intestinal. Essa é uma invaginação ilio-ileal, ou seja, uma invaginação entre duas alças de intestino delgado. Então, nesse caso aqui, esse artigo mostra muito bem que a ultrassonografia pode sim fazer a distinção entre invaginação de intestino delgado e invaginação ileocólica. Essa invaginação aqui, na maioria das vezes, não precisa de redução cirúrgica. Você pode acompanhar esse paciente, aliás, não precisa de redução, nem hidrostática, nem cirúrgica. Você pode acompanhar esse paciente e, na maioria das vezes, ela vai reduzir espontaneamente, principalmente se for uma invaginação curta, com segmento de menos de 3 centímetros. Então, é justamente isso que ele fala. Invaginações ilio-ileais, não ileocólicas, as ilio-ileais não associadas à obstrução e não associadas a segmentos longos, você pode tratar conservadoramente e repetir o exame, que na maioria das vezes vai haver uma redução espontânea. Ok? Vamos falar um pouco então dessa redução hidrostática.